Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Absalom Lima e hoje nós vamos aprender um pouco sobre fórmulas combinadas. Antes de começar, vou te pedir, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, já ative as notificações, lá o sininho das notificações, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Então vai servir para você já ser notificado quando esses vídeos saírem. Mas vamos ao que interessa. O que são fórmulas combinadas? São quando eu utilizo mais de uma fórmula na mesma célula, né? Então peguei e quero fazer uma fórmula, mas eu necessito usar mais de uma fórmula. Qual que é a dica de hoje? Essa é uma dica muito legal assim. É simples, mas é legal. O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer essas fórmulas separadas. Eu vou fazendo ela particionada. Então, por exemplo, primeira coisa que eu vou fazer aqui, por exemplo, no exemplo de hoje, eu vou usar uma fórmula Si. Então, eu quero testar se a fórmula Si está dentro, existe o Si lá, né? Se existe essa informação lá, né? E eu vou usar também o PROC-V. Então, a primeira coisa que eu quero utilizar é o PROC-V. Então, vou fazer um PROC-V. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui o estado da Paraíba, lá na nossa fórmula. E onde que ele vai buscar aqui? Na base, no local. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer aqui todas as colunas aqui. Lembrando que eu gosto sempre de fixar aqui onde eu estou buscando, né? E aí, à medida que a gente for andando aqui também, a gente dá outras opções. Mas nesse caso aqui eu vou fixar, PROC-V é bom sempre fixar, né? E nesse caso ainda eu vou trazer a primeira coluna, que é do estado, e vou falar aqui que ele é exato, né? Eu quero o valor exato, beleza? Então, primeiro check que eu fiz aqui é se ele existe. E aí, agora eu vou dizer o seguinte: beleza, eu tenho um PROC-V pronto, mas eu quero ver se ele é igual ao estado da Paraíba aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fiz a busca, né, e garanti que aquela fórmula, essa referência é verdadeira. Beleza? Então aqui, ó, todos os estados que estão aqui nessa planilha, ela consta também lá na base, né? E aí agora eu quero fazer um outro check. Então essa é a primeira lógica. Então eu vou feito isso, eu já identifiquei o seguinte, ó, o meu PROC-V está ok. Né? Eu consigo buscar ele lá e eu consigo trazer ele verdadeiro. Então o que eu vou fazer agora no Si? Eu vou inserir um Si. Olha aqui que legal. Eu venho aqui antes do parênteses inicial e vou falar o seguinte: se, abro parênteses, se essa busca minha for verdadeira, no caso meu aqui é verdadeira, eu vou trazer um ok. Por que eu coloco o ok? Senão ele vai trazer um verificar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero fazer aqui um cheque e quero garantir que aquela informação está ok. Então ele faz aqui, eu terminei a fórmula. Eu vou mudar aqui Rio de Janeiro só para vocês verem como que vai ficar se der erro, né, no caso. Então aqui Rio de Janeiro, eu vou pôr aqui, ao invés de Rio de Janeiro, eu vou pôr Belo Horizonte. Não é uma fórmula. Olha aqui como que ele já vem e ele vai causar um erro aqui, olha. Tá vendo? Então o que acontece? Então eu consigo verificar até quando tá ok, quando existe um erro na fórmula, coisa desse tipo. Para não ocorrer isso, se eu faço a fórmula particionada, eu consigo pegar. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui no PROC-V, olha,
o erro aqui está acontecendo no PROC-V. Então, se eu vou dizer aqui, ó, se erro, abro um parênteses aqui, lembrando que o se erro, ele vem, pega a fórmula, vou vir até o final aqui onde que ele está o parênteses, ok? Vou pôr um ponto e vírgula e vou dizer o seguinte, eu quero ele vazio e vou fechar o se erro, olha, fechei o se erro. Lembrando, ó, o se erro está com um parênteses vermelhinho aqui, ele finaliza aqui no vermelhinho. Então, o que ele vai fazer nesse primeiro check? Se der erro na fórmula, né, ele vai trazer vazio, ok? Então, vamos ver aqui o que ele vai fazer, ó. Então, aqui, ó, ele vai trazer, espera aí que ele deu um erro aqui, e eu vou consertar esse erro. O que acontece aqui? O se erro, eu vou trazer ele para antes somente o PROC-V aqui, ó. Né? Então aqui eu trouxe aqui tanto parênteses para fechar esse primeiro ciclo aqui, ó. Então eu fecho o primeiro ciclo que eu tinha posto de parênteses e ele vai dizer o seguinte: se o PROC-V der errado, ele vai trazer vazio. Se não, ele vai trazer o valor do PROC-V. Então, feito isso aqui, finalizamos a fórmula, ok? Então, vou aplicar para todo mundo e ó, ele trouxe o verificar. Então, aqui eu consigo checar se a fórmula se está ok ou não. Né? A primeira coisa eu fiz foi o PROC-V. O PROC-V deu erro, eu consigo identificar. Né? Segunda situação, eu faço o se. E aí eu tenho diversas possibilidades aqui internas aqui, que é fazer um soma-se, né, um soma. Então eu posso fazer diversas situações aqui nesse caso, né? E a minha dica é essa, que você pegue a fórmula, vai fazendo ela particionada e a ideia é que você também comece a arriscar no Excel. Né? O Excel ele te dá diversas possibilidades. Eu conseguiria colocar aqui 50 fórmulas variadas aqui dentro dessa situação, né? Mas você precisa entender cada fórmula. Né? Então o ideal é que você vá construindo essa fórmula. Por exemplo, eu quero fazer um soma-se da região Nordeste. Então eu quero ver tipo assim, qual que é o percentual que isso representa, que a Paraíba representa na região Nordeste. Então você consegue criar mecanismos internos aqui e aí você vai criando fórmulas, né? E aí você vai entendendo. Por exemplo, eu estou com si, ok, beleza, está lá e é verdadeiro. Eu quero ver qual o percentual que ele representa dentro do total de casos da região Nordeste. Né? Qual é o impacto disso, ou mesmo o percentual em cima dos casos da Paraíba mesmo. Então eu consigo fazer que brincar aqui com diversas fórmulas, diversificar aqui as informações e trazer todas as informações que eu necessito para determinado trabalho. Ok? Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí, isso ajuda a divulgar o canal. Comente também, porque quanto mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, melhor é a vida de todo mundo. Então, deixe o seu like, continua comigo acompanhando aí outros vídeos que vão chegar. Como eu disse, toda terça e quinta-feira tem vídeo novo. Então essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima.